Fala investidor, tudo bem com você? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero trazer uma historinha que aconteceu comigo esses dias e que eu acredito que ajuda muito a mostrar essa mudança de visão, de perspectiva que eu comecei a ter depois que eu comecei a investir em ações. Antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que tem interagido e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, que isso conta muito para mim para poder divulgar esse vídeo para mais pessoas, fazer com que mais pessoas tenham conhecimento de como investir em ações. Bom, esses dias eu estava conversando com a Marcela, a minha namorada, e a gente estava falando sobre o iCloud, porque acho que tinha excedido já o limite de gigas de memória do celular e a gente estava querendo fazer um upgrade no plano do iCloud para que a gente conseguisse ter mais gigas e armazenar mais dados no celular. E aí a gente estava analisando, né, o valor que aquilo custava e tudo mais, e até falando com outras pessoas sobre isso, porque a gente começou a comentar disso com os amigos. Poxa, é inevitável ter que fazer o upgrade do iCloud, né? Hoje a gente depende disso. E o plano, acho que se não me engano, era $1,50 por mês, alguma coisa assim. E o que aconteceu foi que quando a gente estava conversando sobre fazer esse upgrade, eu cheguei para ela e perguntei, né? Eu falei assim, quem que você acha que está ganhando dinheiro com esse nosso upgrade no serviço? Qual empresa que está por trás disso? É a Apple, né? E como a gente tem ações da Apple, a gente muda a perspectiva de ter que gastar com esse serviço. Porque a partir do momento que a gente paga esse serviço para a Apple, a gente vai estar aumentando a receita da empresa, né? E, consequentemente, o lucro dela. E ela vai retornar isso para a gente em forma ou de dividendos ou reinvestindo na empresa e a cotação da empresa vai subindo. Então, no longo prazo, o ganho que a gente tem com a empresa é muito maior do que o gasto que a gente tem com ela. Porque a gente está pagando uma quantia pequena para adquirir um serviço que está fazendo com que a empresa aumente a sua receita e os lucros. Então, no final das contas, provavelmente no mês, a empresa vai estar pagando muito mais para a gente do que a gente vai estar pagando para ela. Então, faz muito mais sentido a gente fazer esse upgrade do serviço, sendo que a gente é sócio daquela empresa. E isso vale para várias empresas. Então, se você analisar no seu dia a dia quais são as empresas que você usa, você começa a ter uma outra visão das empresas que você quer investir. Por isso que eu sempre falo que a melhor análise para você avaliar uma empresa para incluir na tua carteira é começar pelas empresas que você utiliza e que você acredita naquele serviço, naquele produto para o longo prazo. Então vamos para alguns exemplos, né? Se você está em casa e você assiste um Netflix, por exemplo, e você vê valor naquilo e você vê que seus amigos estão assistindo, que as pessoas estão pagando assinaturas e que é um movimento natural das pessoas estarem se afiliando e se fidelizando naquele produto, isso te traz muito mais segurança de ter aquela empresa na carteira do que se você apenas analisar uma empresa de um site e buscar todos os indicadores. Por isso que eu sempre tento frisar que, sim, a análise de indicadores é muito importante para você ver a saúde da empresa, ver onde que ela está, para onde que ela está caminhando, mas mais importante do que essa análise quantitativa é a análise qualitativa da empresa. É o quanto que aquele produto ou serviço está realmente fidelizando os clientes dela. Qual que é o risco daqueles clientes mudarem daquela empresa para outra empresa? Será que aqueles clientes eles estão satisfeitos com aquele preço que eles estão pagando, com o valor que eles estão recebendo daquela empresa? Então, começar pelas empresas que você já conhece, que fazem parte do seu dia a dia e que você consegue ter uma análise rápida com outros clientes que também utilizam o mesmo serviço ou produto daquela empresa, isso faz com que você tenha muito mais segurança e muito mais tranquilidade de investir nela. Claro, eu sempre falo, comece com pouco e vai sentindo se aquilo realmente faz sentido para você no longo prazo. Mas eu conheço, por exemplo, histórias de pessoas que jogavam tênis e começaram investindo, por exemplo, na Nike, porque conheciam o produto, eram clientes fiéis da marca, conheciam outras pessoas que faziam parte do dia a dia dela que também acreditavam na marca e também eram fiéis à marca. Então, depois de conhecer o poder da marca e a satisfação dos clientes dela, aí sim a pessoa vai para uma análise quantitativa, buscando entender um pouco mais do cenário
financeiro da empresa, o quanto que ela está sendo rentável, o quanto que o lucro dela vem crescendo ao longo do tempo. Por isso que eu falo para tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas se prendem a querer analisar indicadores e percentuais e esquecem do real valor daquela marca, daquela empresa no longo prazo. Então o que eu sempre busco é como que essa empresa está realmente buscando satisfazer aquelas necessidades daqueles consumidores que ela atende. E quão difícil é para outra empresa vir substituir ela, né? Esses indicadores da fidelização e satisfação dos clientes que já utilizam aquela empresa e a dificuldade de novas empresas entrarem nesse mercado para competir com ela são indicadores que eu considero às vezes muito mais do que indicadores quantitativos daquela empresa. Então, voltando para aquela visão de sócio, quando você começa a analisar os serviços ou produtos que você está comprando da empresa, você já tem uma visão de que você está participando daquele crescimento da empresa e que ela vai te retribuir na forma de dividendos ou de ganho de capital, independente do que seja, por você ser sócio daquilo. Então faz muito mais sentido você continuar utilizando aquele produto e aquela marca e você naturalmente vai começar a desenvolver uma visão de sócio da empresa, ficando atento às reclamações ou satisfações das pessoas que estão em volta de você. Por isso que eu volto a falar que é importante você começar com pouco, mas começar o quanto antes. Porque a partir do momento que teu dinheiro está em jogo e você realmente se sente participando daquela empresa, você começa a prestar atenção em muitas coisas diferentes que acontecem no seu dia que antes você não prestava. Então, quando a empresa avisa de uma inovação que ela está lançando, ou às vezes está um concorrente entrando naquele mercado, você sente muito mais aquilo e quer acompanhar muito mais a participação daquela empresa naquele setor do que antes de você só estar olhando por fora. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente começa a pensar em investir em ações é que o dinheiro hoje em dia ele é só um fluxo, né? Ele nunca para. Ele sai da nossa mão, vai para a mão de outra pessoa, dessa pessoa passa para a mão de outra pessoa. Mas a gente tem que entender qual que é esse caminho do dinheiro, para onde que ele está indo. Então, quando a gente pensa que todo o dinheiro que cai na nossa conta, que cai na nossa mão, e a gente começa a entregar ele para outros lugares, que lugares que são esses, né? Que empresas que estão tendo esse benefício de receber esse dinheiro da nossa mão? E aí a gente começa a analisar como o mundo hoje faz com que as empresas se beneficiem com o dinheiro que está na nossa mão de uma forma justa, porque elas estão entregando algum benefício para o mundo, né? Elas estão suprindo alguma necessidade das pessoas. Então, esse é o principal motivo de você ter que participar dos investimentos em ações. Porque se você entende que o dinheiro vai para a mão das empresas porque elas estão entregando alguma coisa em troca para as pessoas, você entende que, na verdade, você não quer estar só gastando e dando dinheiro para a empresa, você quer ter alguma coisa em troca disso. E isso é uma possibilidade graças à Bolsa de Valores. Então, hoje, democraticamente, todas as pessoas podem investir em ações, desde que elas tenham uma conta em corretora e dinheiro para investir. Então, é importante começar o quanto antes a participar desse jogo, porque a partir do momento que você entende isso, você se beneficia também até com seus próprios gastos. Então, resumindo, a gente recebe a nossa fonte de renda, a gente tem os nossos gastos que vão para empresas. As empresas recebem esses gastos como fonte de receita, elas têm as despesas delas também que vão para outras empresas, mas elas consideram um lucro no final do exercício, que é o período. Esse lucro, parte é dividido entre os acionistas da empresa e parte é usado para reinvestir na própria empresa, que vai fazer com que ela cresça mais, expanda a sua fonte de receita e, consequentemente, repasse mais lucro para os acionistas. E isso é uma coisa sem fim. Então, quanto antes você começar a participar desse jogo do lado das empresas, vai ser melhor para você e você vai se beneficiar disso no longo prazo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado a você a entender um pouco mais desse cenário econômico, do porquê que é importante você estar do lado das empresas e como que elas podem te beneficiar no longo prazo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e vejo você no próximo vídeo. Valeu!